Seção 2A. Das conciliações e das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Artigo 20-A. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial. Artigo 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente, inciso 1, nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei, ou credores extraconcursais. 2. Em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais. 3. Na hipótese de haver créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial durante período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais. 4. Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 4 do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do artigo 305 e seguintes da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, do tribunal competente ou da Câmara Especializada, observados, no que couber, os artigos 16 e 17 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Segundo, são vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Terceiro, se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta lei, o período de suspensão previsto no parágrafo 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no artigo 6º desta lei. Artigo 20-C. O acordo obtido por meio de conciliação ou de mediação com fundamento nesta seção deverá ser homologado pelo juiz competente conforme o disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo único. Requerida a recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 dias contados do acordo firmado durante o período da conciliação ou de mediação pré-processual, o credor terá reconstituído os seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito dos procedimentos previstos nesta seção. Artigo 20-D.
As sessões de conciliação e de mediação de que trata esta seção poderão ser realizadas por meio virtual, desde que o Sejusc do tribunal competente ou a Câmara especializada responsável disponham de meios para sua realização. Seção 3. Do administrador judicial e do comitê de credores. Artigo 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 desta lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe, inciso 1. Na recuperação judicial e na falência, alínea A, enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51, o inciso 3 do caput do artigo 99 ou o inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. B. Fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados. C. Dar extratos dos livros do devedor que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. D. Exigir dos credores do devedor ou seus administradores quaisquer informações. E. Elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. F. Consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei. G. Requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões. H. Contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. E manifestar-se nos casos previstos nesta lei. J. Estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros, na forma do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. K. Manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário. L. Manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. M. Providenciar, no prazo máximo de 15 dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo. Inciso 2. Na recuperação judicial, alínea A, fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. B. Requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. C. Apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor.
D. Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 63 desta lei. E. Fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credores. F. Assegurar que devedor e credores não adotem expedientes dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações. G. Assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados ou, na falta de acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz, observado o princípio da boa-fé para a solução construtiva de consensos, que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveitos social para os agentes econômicos envolvidos. H. Apresentar para juntada aos autos e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial, no prazo de até 15 dias contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei. Inciso 3. Na falência, alínea A, avisar pelo órgão oficial o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido. B. Examinar a escrituração do devedor. C. Relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida. D. Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. É apresentar no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 186 desta lei. F. Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos termos dos artigos 108 e 110 desta lei. G. Avaliar os bens arrecadados. H. Contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. E praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. J. Proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada reconhecida por decisão judicial. L. Praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. M. Remir em benefício da massa e mediante autorização judicial bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. N. Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. O. Requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração. P. Apresentar ao juiz para juntada aos autos até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa.
Q. Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. R. Prestar contas ao final do processo quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. S. Arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas leis números 9.703, de 17 de novembro de 1998 e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar 151, de 5 de agosto de 2015. Parágrafo 1º. As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Segundo, na hipótese da alínea D do inciso 1 do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo sob pena de desobediência, oportunidade em que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. Terceiro, na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Quarto, se o relatório de que trata a alínea E do inciso 3 do caput deste artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor. Artigo 23. O administrador judicial que não apresentar, no prazo estabelecido, suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei, será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 dias, sob pena de desobediência. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor. Artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. Segundo, será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei. Terceiro, o administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração. Quarto, também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. Quinto, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o artigo 70-A desta lei.
Artigo 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Artigo 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Inciso 1. Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com 2 suplentes. 2. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais com 2 suplentes. 3. Um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes. 4. Um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes. Parágrafo 1º. A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no caput deste artigo. Segundo, o juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de assembleia. Inciso 1. A nomeação do representante e 2 suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê. Ou 2. A substituição do representante ou 2 suplentes da respectiva classe. Terceiro, caberá aos próprios membros do comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo. Artigo 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta lei. Inciso 1. Na recuperação judicial e na falência, alínea A, fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. B. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. C. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. D. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. E. Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. F. Manifestar-se nas hipóteses previstas nesta lei. Inciso 2. Na recuperação judicial, alínea A, fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação. B. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. C. Submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º. As decisões do comitê, tomadas por maioria, serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor. Segundo, caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, pelo juiz. Artigo 28. Não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições. Artigo 29. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta lei, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa.
Artigo 30. Não poderá integrar o comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos 5 anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada. Parágrafo 1º. Ficará também impedido de integrar o comitê ou exercer a função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente. Segundo, o devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta lei. Terceiro, o juiz decidirá, no prazo de 24 horas, sobre o requerimento do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do comitê de credores quando verificar desobediência aos preceitos desta lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. Parágrafo 1º. No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o comitê. Segundo, na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 dias, nos termos dos parágrafos 1º a 6º do artigo 154 desta lei. Artigo 32. O administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. Artigo 33. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Artigo 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no artigo 33 desta lei, o juiz nomeará outro administrador judicial.